Boa tarde a todos. Sou Alexandre Pimenta, sou jornalista, sou preservador audiovisual em Minas Gerais e durante há mais de 15 anos eu persigo esse acervo de filmes, que é um dos últimos acervamentos de película cinematográfica da América Latina, com mais de 3.000 latas de filmes, que durante 30 anos ficaram fechados por uma série de circunstâncias. O produtor desse acervo ele faleceu de repente, e houve um descaminho muito grande na preservação desse acervo, e depois de 30 anos fechados, por uma insistência minha com a viúva, eu até brinco, né, eu corri atrás da viúva, ela cedeu, foi um trauma para ela receber esse acervo dessa forma, ela punha o pé no acervo, ela passava mal, e na época da pandemia ela me passou a chave do acervo, e desde então a gente vem tratando as latas de filmes. No início a gente só abria simplesmente, e nos últimos 2 anos a gente conseguiu pequenos recursos, mas fizemos uma revolução. Eu vou passar as informações, o PowerPoint, para que vocês possam ver. Não vou demorar. Então, aqui, a produtora foi fundada há mais de 70 anos. Ela inicialmente seria instalada onde é o Retiro das Pedras. Ia ser feito lá uma Cinemateca Mineira. Aí. Mas não foi viabilizado, porque na mesma época o Vera Cruz, que era um estúdio brasileiro de cinema, faliu rapidamente, mal foi aberto, ele faliu no Rio. A gente tem o Zé Cota, o criador da Minas Filme, visitando a Vera Cruz aqui para ver se fazia uma igual, não deu certo. Então ele continuou só produzindo filmes, ele fazia filmes, cinejornais, para que fossem exibidos antes das sessões de cinema. E ele fez muita coisa, muita coisa. Depois o filho dele, o Marcos Cota, herda do pai o acervo, e ele estava montando uma Cinemateca Mineira, ele estava juntando filmes sobre Belo Horizonte. Ele queria contar a história de Belo Horizonte em imagens. Quando ele conseguiu, ele faleceu. Teve um infarto fulminante e morreu. E aí esse acervo passa por uma longa jornada de fechamento e abandono. E há 1 ano atrás, a gente conseguiu, 2 anos praticamente, abrimos o acervo e abrimos todo o material, as 3.200 latas. A gente inicialmente se atracou com a poeira e com os filmes estragados. A gente quase foi expulso do prédio, porque é um cheiro forte. Os filmes de acetato, a emulsão, sem condições, ela vai deteriorando e vai exalando um cheiro, uma síndrome de vinagre que eles chamam, é um cheiro de banana estragada. E o síndico, até um ator de teatro, né, a Mauri Reis, falava: Alexandre, esse acervo não pode ficar aqui, tem que levar embora e tal. Eu falei: não, nós vamos tirar os filmes estragados, vamos ficar só com os bons. Aí nós fizemos um processo, aí os acervos, de retirada desses filmes. Nós tiramos 500 latas, 800 rolos, em princípio, que foram levados para o descarte. Aí a gente quase matou a família do químico que levou. Porque ele levou as latas, os filmes fora das latas. Então ele levou o cheiro para a casa dele. Ele botou no primeiro andar, morava no segundo. No primeiro dia ele teve que sair de casa com a família. E aí ele me ligou desesperado: nossa, tu vai me matar, que vai ser um problema. Aí ele fez um mutirão e ele calcinou, lavou os filmes e ele extraiu a prata desses filmes. Ele falou que não conseguiu muito, mas conseguiu um dinheirinho bom. Mas pra gente foi muito bom, porque nós não fomos expulsos do prédio onde a gente está instalado, que é aqui no edifício Maleta. E depois dessa luta para separar o bom do ruim, a gente começou a tratar os filmes bons. Com a ajuda da casa do jornalista, porque o espaço do acervo, do depósito, era inviável acessar. Você tinha que entrar de lado, tinha lata até no teto. É uma sala de 30 metros quadrados, onde estavam os 3.200 estojos de lata, né? Que, com a ajuda, eu sou jornalista, sou da atual diretoria da casa, sou vice-presidente da casa do jornalista. A gente teve as instalações franqueadas para que a gente pudesse trabalhar lá. Nesse tempo, a gente achou também um segundo acervo do Luiz Renato Brescia, que é um cineasta mineiro, também que fez poucos filmes, e os filmes dele se perderam. Ele fez um drama romano em Belo Horizonte. Ele fez também um filme de terror. E esse filme de terror, a gente está com ele na fila para ser restaurado. Eu e o Gabriel, a gente conseguiu achar todos os rolos do filme, que é o Phobos, o Ministro do Diabo. O pessoal da Cinemateca Brasileira já conhecia, e é um filme considerado cult, porque ninguém assistiu. Mas o Paulo Emílio Salles Gomes, que é um mestre do cinema, da preservação do cinema nacional, assistiu esse filme e deixou a memória disso aí com a atual direção.
o Carlos Augusto Calil. Ele lembrou dessa projeção dessa película e também está em função de nos ajudar a restaurar esse filme de terror. Isso eu interrompi uma chamada dos bombeiros para que as latas desse acervo fossem jogadas no lixo, que a família vendeu a casa e porque queria se livrar dos filmes. Houveram algumas instituições de Belo Horizonte que foram chamadas para ir lá, mas não tiveram condições. Eu, malucamente, levei os filmes para... Já tinha 3.000, mais 100 não ia mudar muito. O Phobos é de 62. Ele fez O Diabo, 5.000 anos depois de um castigo. Ele volta a Belo Horizonte atrás da amada dele, consolidando o casamento, o mal dominaria o mundo a partir de Belo Horizonte. É uma história muito boa. Mas voltando a Minas Filme, a gente começou com uma mesa de revisão de um palmo, e aos poucos a gente investimos o que a gente tinha numa mesa enroladeira. O meu cachê virou uma mesa de revisão de filme. E aí a gente pôde se mergulhar nisso. E agora a gente já está identificando os bons filmes. E nessa história, a gente trombou aqui com o Instituto, que a gente achou o filme do João Pinheiro, do centenário dele, só o negativo de imagem. A gente conseguiu, com a ajuda do Instituto, a recuperação desse filme e também do Belô Antiga, que vocês vão ver, tem alguma surpresa no filme que eu não vou contar, que é imagens da década de 40 de Belo Horizonte. Aí a gente abrindo as latas, eu e o Gabriel, isso a gente foi uma por uma, se atracamos na sujeira, que estavam muito sujos por fora, mas por dentro os filmes estavam excelentes, eles são bons os filmes, os que a gente não jogou fora. Tem alguns, logicamente, já estão sentindo o tempo, né? Mas a gente tem abrimos latas onde o filme estava em perfeitas condições. A gente agora está com uma fila enorme para escanear. Hoje a tecnologia ajuda muito. Porque antigamente você tinha que fazer uma nova cópia em película. Mas a cópia em película hoje é inviável, né? Então a gente está trabalhando com a digitalização desse material através de scanner, né? Que não tem em Belo Horizonte, mas a gente faz parcerias com São Paulo e Rio, e a gente está priorizando de comprar um scanner para esse material. Olha lá, tá. Olha o estado dos filmes deteriorados. Eu acho bonito, mas é uma loucura os filmes derretendo. Dão imagens muito legais. Olha lá as latas. E a gente vai fazer também um brinde com essas latas, porque são raríssimas, não se produz mais. A gente vai fazer um gadget, vai prepará-las para a gente poder também... A lata financiar o filme. Vamos vender umas latas, em breve. Porque todo mundo chega, me dá uma lata para mim, me dá uma lata para mim. No início eu falei, peraí. Me dá essa lata, meu pai, tá bom. Isso são os rótulos. A gente separou os rótulos de todo o material perdido e a gente vai fazer um estudo. Lá, esse material permite que a gente tenha diversos estudos científicos sobre isso, literários. Dá várias teses, dá várias dissertações sobre o material que está lá. Só os rótulos e as latas em si, porque a gente tem lata de vários países, até da Rússia tem lata lá. E a gente pretende fazer um estudo disso tudo. Ou seja, eu não vou aposentar, né? Vou morrer trabalhando nesse acervo. O Gabriel está na fila. Isso aí são a seleção que a gente fez. Nós descobrimos essa marcação dele. O J é de jornal 55. Ele tem uma série de latas que estão identificadas. E a gente achou um material em papel, que eram as fichas que ele relatava o trabalho. Também todo disperso, todo descontinuado. A gente, aos poucos, vai juntando esse material e vai identificando e relacionando com o rolo de filme. A gente vai substituir todas as latas por plástico polietileno, que é um material neutro, que ajuda a preservar. Porque a lata, à medida que ela começa a corroer, a partir do filme ele derrete, ele mela, ele provoca uma ferrugem na lata, que ela volta para o filme e aí um degrada o outro. Esse é onde estava o acervo. A gente, inclusive, teve que pintar a sala, porque ela estava desmontando, desmanchando. A gente achou que ia despencar o andar.